Quando os resultados das primárias de Iowa começaram a sair, quase todos foram unânimes em dizer que Amy Klobuchar estava fora da corrida. Porém, seu desempenho nas primárias de New Hampshire foi tão surpreendente, principalmente depois do que aconteceu em Iowa, que mesmo tendo ficado em terceiro lugar, ela roubou os holofotes da noite. Algo que pode fazer com que Amy Klobuchar siga adiante é justamente o apoio que ela tem da mídia tradicional, como por exemplo do New York Times, e também a simpatia que ela tem do eleitor médio democrata. Isso explicaria até mesmo o seu crescimento, uma vez que diante do derretimento da campanha do Joe Biden, que até então era o preferido do eleitor moderado, ela passaria a ser visto como a melhor opção para substituí-lo. Mas quem é Amy Klobuchar? Fique tranquilo que eu vou te contar tudo o que eu sei sobre ela. Mas antes disso, peço que deixe sua curtida, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos este vídeo e ative o sininho para receber notificações toda vez que eu postar algo novo por aqui. Amy Klobuchar tem 59 anos, é senadora pelo estado de Minnesota. Sua relação com a política nasceu ainda na época em que ela foi fazer faculdade, na Universidade de Yale. Ela foi cursar ciências políticas e, durante o período em que esteve na universidade, também trabalhou como estagiária no gabinete de um importante político norte-americano, Walter Mondale, que foi, inclusive, vice-presidente dos Estados Unidos entre 1976 e 1980. Em 82, Klobuchar terminou os seus estudos em Yale e deu início a uma segunda graduação, agora em Direito, pela Universidade de Chicago, onde, em 1985, conseguiria o seu doutorado em jurisprudência. Entre 85 e 98, Klobuchar trabalhou como advogada em empresas como a Dorsey & Whitney e na Great Plant Moody, com foco em leis de regulamentação da telecomunicação. Seu retorno à vida política se daria de maneira curiosa. Em 1995, Amy Klobuchar deu à luz a sua filha Abigail, que nasceu com complicações no parto. Mesmo assim, ela foi obrigada a deixar o hospital em menos de 24 horas. Isso fez com que ela desse início a uma campanha de aprovação de uma lei que tornaria obrigatório o período de 48 horas de repouso e assistência para as mães nos hospitais. Essa luta garantiu a atenção da mídia e tornou mais fácil a sua eleição em 1998 para a promotoria de Hennepin, o mais populoso condado de Minnesota. Lembrando que nos Estados Unidos, tais posições do judiciário são feitas por meio de eleições, diferentes do que acontece aqui no Brasil, em que a pessoa presta um concurso público. Isso faz com que a função de promotor também tenha uma característica política mais forte. Reeleita na promotoria em 2002, ela resolveu alçar voos mais altos e se candidatou ao Senado em 2006, tendo saído vitoriosa não apenas nesse pleito, mas reeleita em 2012 e 2018, mantendo-se como senadora até os dias de hoje. Conhecida por ser uma chefe muito exigente, ela transforma sua fama em resultados, sendo a senadora que mais encaminha projetos de lei para o Congresso. Mas o que Amy Klobuchar pensa sobre o futuro do país? O que ela propõe para o seu mandato? Quais são as principais plataformas dela? Quando questionada sobre isso, ela elencou como sua plataforma os seguintes itens. I have three top issues that must get done in the first year, and the first is climate change. This president has taken us backwards. Secondly, immigration reform. I think that's something we can get done, and that's good for our economy and good for our country. And the third is healthcare and economics, where a lot of people are working, but it's harder and harder to pay for things. So let's make it easier to get healthcare and to buy prescription drugs. Essa é basicamente a plataforma de qualquer candidato do Partido Democrata. Clima, saúde e imigração. No entanto, nem todos pensam de maneira igual. Existem diferenças entre eles. Por exemplo, na questão do Medicare for All, uma ideia de Bernie Sanders, ela não acha que seja uma ideia audaciosa, mas sim uma péssima ideia. Klobuchar pensa que o momento não é o de iludir o eleitorado com promessas que não podem ser cumpridas. Segundo ela, é exatamente isso que faz o presidente Donald Trump. Sendo assim, no caso da saúde pública, ela defende algo mais próximo ao que defende o Pete Buttigieg, que é a criação de um plano de saúde público que force os planos privados a baixarem os seus preços, fazendo com que o americano que tem o seguro de saúde privado passe a ter menos gastos com saúde e, ao mesmo tempo, o plano de saúde público aumentaria a cobertura, dando mais gratuidade a um número maior de pessoas.
mas os dois sistemas continuariam coexistindo. Olha, eu sei que a questão de saúde nos Estados Unidos é tão importante quanto complicada. Prometo que em breve eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como funciona o sistema público de saúde nos Estados Unidos, ou melhor, o sistema de saúde nos Estados Unidos, bem como a sua importância crucial nas eleições de 2020. Ainda no plano de saúde, assim como Buttigieg, ela defende uma ampliação no campo das farmacêuticas, trazendo mais empresas para produzirem medicamentos nos Estados Unidos ou a importação de medicação mais barata, fazendo com que o custo de tratamento e remédios baixe os seus custos. Na questão climática, assim como Sanders e Buttigieg, ela defende o fim da utilização de combustíveis fósseis pelos Estados Unidos até 2050. Mas não é radical como Sanders, dizendo que deve-se parar imediatamente a extração de petróleo em áreas federais. Além disso, ela defende que o gás natural seja usado como uma fonte alternativa de energia, como uma fase de transição até o fim do uso de combustíveis fósseis em 2050. No quesito imigração, Klobuchar é a favor de criar mecanismos para o reconhecimento da cidadania para o ilegal no país. Ela recorre a exemplos históricos como a própria independência para dizer que sempre que os imigrantes apoiam os Estados Unidos vai bem. Além disso, ela também aponta motivos econômicos para essa sua opção. Segundo ela, quanto mais cidadãos, mais pagadores de impostos, mais pessoas saudáveis, felizes e produtivas. Sobre o aborto, a senadora possui um histórico consistente de apoio a essa pauta, sendo uma das candidatas que mais se alinha às diretrizes do Planned Parenthood, a principal fundação pró-aborto nos Estados Unidos. Quanto aos direitos LGBTQ+, Klobuchar é uma apoiadora dos direitos iguais, do reconhecimento de casamento entre pessoas do mesmo sexo e contra a discriminação de pessoas por conta de suas orientações sexuais. Entre os motivos de seu apoio, ela diz que a discriminação é não apenas moralmente errada, mas ruim para os negócios e prejudica a economia do país. Vocês já perceberam que ela não tem pudor algum em recorrer a argumentos econômicos para mostrar o quão viável as suas propostas são, seja para atacar a proposta de algum adversário ou para justificar as suas opções. Isso também se reflete no seu posicionamento sobre o ensino superior. Diferente de Sanders, ela não é a favor da educação gratuita para todos e todas. Segundo ela, os filhos dos ricos têm que pagar pela faculdade. Porém, ela defende que o crédito estudantil seja revisto, com juros mais baixos e maior abrangência, e também que todas as dívidas atuais sejam renegociadas. Sobre armas, ela tem um discurso mais próximo a Sanders. Assim como ele, ela vem de um estado onde boa parte da população mora em zonas rurais e que fazem uso das armas. Porém, ela é a favor, então, de uma expansão na checagem do histórico dos compradores de arma. Ela é contra a venda de rifles e armas de assalto. Além disso, ela é a favor de que o governo faça uma campanha para que cidadãos que tenham armas semiautomáticas legalizadas vendam as suas armas para o Estado. No quesito taxas, a senadora é favorável a uma simplificação tributária que crie incentivos para que as empresas norte-americanas invistam mais em território nacional do que fora do país. Porém, ela votou contrariamente à redução dos impostos corporativos de 35% para 20%, que foi aprovado por Trump em 2018. Em política externa, Klobuchar foi favorável ao aumento das tarifas sobre o aço chinês. Porém, ela diz que as políticas de tarifas não devem ser usadas como forma de retaliação ou de imposição no cenário de política internacional, nas negociações com outros países, como uma espécie de chantagem, como teria sido feito pelo presidente Donald Trump. Da mesma forma, ela foi contrária à retirada das tropas americanas da Síria. Segundo ela, isso somente fortalece a Rússia de Putin. Além do mais, os Estados Unidos devem continuar sendo o fiador da democracia no mundo. E isso estaria representado pelas suas tropas espalhadas pelo globo, bem como pela utilização de sua diplomacia ativa. Algo que se destaca em relação às propostas dos demais candidatos do Partido Democrata diz respeito à privacidade nas redes. Talvez por conta do seu histórico como advogada no campo da telecomunicação, ela entende que o Facebook é uma das principais ameaças à democracia. Entre todos os candidatos, Amy Klobuchar parece ser aquela que tem as propostas mais claras com respeito à viabilidade e execução dos seus projetos. Não por menos, ela se sai muito bem nos debates,
Geralmente é onde ela se destaca e acaba roubando votos dos indecisos. Além disso, por ser senadora há 14 anos, ela tem o respaldo do establishment do Partido Democrata. Outro ponto que engrossa sua candidatura é o fato dela vir de Minnesota, um estado do meio-oeste americano, uma região que foi abalada pelo fenômeno Trump em 2016. Isso faria com que ela aparecesse como uma espécie de arma para tentar recuperar os votos democratas naquela região. Para saber se Amy Klobuchar tem chance de continuar forte na corrida das primárias do Partido Democrata, continue seguindo meus vídeos, seja pelo YouTube ou no meu perfil no Instagram, @sorrilha.pinheiro. Antes de ir, não esqueça de curtir o vídeo, deixar seus comentários, compartilhar com os amigos e até mais!